Eu já comentei com vocês sobre inúmeras obras envolvendo carros e temas psicossexuais. E eu sei, é algo que parece um pouco inusitado e até absurdo, mas acreditem, é um tema que se encaixa perfeitamente. Sério. Isso porque existe uma espécie de relação de poder e ao mesmo tempo uma obsessão entre humanos e objetos inanimados, ou neste caso, animados, digamos assim, que eles pilotam, dirigem e tal. Tanto que existe até aquela história de um capitão afunda junto com o seu navio, sabe? É algo curioso, mas é um fenômeno que eu honestamente adoro e já abordei várias vezes aqui no canal. Um tempo atrás eu comentei sobre Crash, tanto o livro quanto o filme, que abordam um pouco dessa relação dos seres humanos com a tecnologia e essa transformação que a tecnologia faz, e também essa questão da velocidade, sabe? Essa coisa da locomoção, que também é algo bem interessante. Hoje eu vou comentar sobre um filme que não é tão erótico quanto Crash, mas que ainda assim é um filme bem psicossexual e eu adoro esse filme. É um baita clássico que às vezes é um pouco cômico, mas ainda assim tem um tema interessantíssimo. Hoje, na sessão de domingo, eu vou comentar sobre Christine, o carro assassino. Christine, o carro assassino. Hoje eu tinha que vestir vermelho para poder combinar com o vídeo e eu achei que essa blusa é a cara de Christine. Fala sério, se Christine fosse uma pessoa, ela vestiria uma blusa assim, com certeza. E, gente, eu tenho que me exibir porque isso aqui foi um baita garimpo. Essa blusa foi R$3 e eu tô muito feliz com esse garimpo. Eu não estava esperando que iria encontrar uma beleza dessas. Mas, voltando ao tema, hoje eu vou comentar sobre um filme dirigido pelo John Carpenter. Então, tem aqueles elementos bem clássicos dos anos 80, uma trilha sonora fenomenal, e é um filme que acho que muitos de vocês já devem ter assistido. Um tempo atrás, ele estava disponível em streaming. Não me lembro exatamente agora se foi na Netflix ou no Amazon Prime, mas eu lembro de ver ele em streaming. Eu reassisti ele recentemente, inclusive foi com a minha mãe, e foi bem engraçado. É um filme que tem algumas coisinhas aqui e ali um pouco inapropriadas, mas sinceramente não tem nada demais, tá? Então dá pra assistir aí com a sua família, digamos assim. Digo isso porque é difícil um filme que eu comento aqui no canal ser um filme mais família. Esse também não é tão família assim não, tá? Mas passável, eu diria. Então, esse filme é de 1983 e ele faz parte daquela leva de filmes de terror, inclusive de uma leva bem específica, que são adaptações de obras do Stephen King. O Stephen King, inclusive, foi roteirista desse filme. Eu não sabia, descobri agorinha quando eu olhei no IMDb. Eu vou ser honesta com vocês, nunca li nenhum livro do Stephen King e tenho a impressão de que eu não iria gostar dos livros dele. Não sei porquê, mas eu tenho essa impressão. Porém, eu gosto muito das adaptações. Eu sinto que as histórias combinam muito nas telonas, assim, sabe? Talvez mais do que em livros. Tudo que eu já vi sobre os livros dele não me interessou muito. Me julguem, mas nunca me chamou tanta atenção assim. Já os filmes eu adoro. E esse, por ser do Carpenter, que já é um cara que tem muito estilo, é melhor ainda, sabe? Ele foi um filme muito perfeito. É o tipo de filme que eu acho que não dá nem pra fazer um remake, porque ele já é perfeito. Não precisa de mais nada. Eu acho muito difícil vocês não conhecerem o John Carpenter, mas para quem não conhece, o Carpenter, ele dirigiu vários clássicos de horror nos anos 80, 90, se não me engano. Ele dirigiu o filme Eles Vivem, eu acho que é assim no Brasil, mas em inglês é They Live. E também dirigiu um outro filme que é um dos meus favoritos, que é Enigma de Outro Mundo. E claro, ele também dirigiu Halloween, o primeiro Halloween. Não lembro se ele dirigiu os outros, mas o primeiro, mais clássico, que inclusive é um filme maravilhoso, ele dirigiu.
Como eu disse, é difícil vocês não conhecerem ele, mas eu quis fazer uma apresentação caso alguém não conheça. Eu gosto bastante do Carpenter, eu já assisti quase tudo que ele dirigiu, sendo sincera com vocês, mas eu acho que eu nunca comentei sobre ele aqui no canal, eu acho que eu só comentei mais sobre Cronenberg, eu acho que eu vou dar um tempo no Cronenberg e comentar sobre outros diretores aqui, porque tem muita coisa clássica que eu não comentei ainda. Mas agora que eu já fiz uma breve apresentação de Carpenter, eu acho que é interessante falar um pouquinho sobre o plot do filme. Christine é protagonizado por dois jovens, um que é um pouquinho mais descolado e um que é mais nerd. É um garoto meio desajeitado e tal, tímido, e ele tá querendo comprar um carro. Quando ele vê Christine, ele fica simplesmente obcecado por esse carro. E lembrando que nesse ponto, Christine é um carro todo feio, todo velho, tá? Mas ainda assim, ele tem essa coisa, ele fica encantado, obcecado mesmo. E o amigo dele não consegue compreender isso. Ele forma uma conexão já, assim, absurda logo de cara. E essa conexão dele com Christine não vai ser nem um pouquinho saudável. Christine é um carro que mais parece uma mulher. Inclusive, uma mulher bem ciumenta. Ela também tem uma certa obsessão pelo dono, uma absurda obsessão. E ela começa a consumir a vida dele, tipo, ele só vive por Christine a partir de agora. E o filme vai mostrando, né, como esse relacionamento deles dois se desenvolve, e é bem engraçado falar isso, considerando que Christine é um carro, mas ainda assim eles desenvolvem aí um relacionamento e tal, e vai virando cada vez mais tóxico. E é isso que nós temos, cara. Quando alguém acredita em você, consegue fazer tudo, qualquer coisa no universo. E quando também acredita nessa mesma pessoa, então o mundo tenha cuidado, porque ninguém será capaz de impedir ninguém! Arnie, você sente isso por Lee? O quê? É claro que não, idiota. Eu tô falando de Christine, cara! Ninguém nunca vai se meter entre eu e Christine! Por conta disso, Christine acaba cometendo alguns crimes e se torna, então, o título do filme, né? Christine, o carro assassino. Esse é um filme que eu lembro que passava muito na TV quando eu era criança. Eu lembro de ver chamadas dele, não me lembro agora se era no SBT, mas eu tenho essa memória de ter visto chamadas desse filme. Mas eu só fui assistir ele mais velha e eu fiquei encantada, de verdade mesmo. Só uma breve pausa. Enquanto eu tava editando o vídeo, eu acabei de me lembrar de um detalhe que eu não sei como eu esqueci. Um detalhe que, sinceramente, faz com que o filme seja ainda mais interessante. É que, como Christine é um carro e não pode falar, uma das formas que ela tem de se comunicar é através do rádio com as músicas. Então tem algumas cenas em que ela quer, tipo, se declarar pro dono dela, daí ela toca alguma música romântica, ou quando ela quer debochar de alguém, ou quando ela quer ameaçar alguém. É um detalhe que é bem interessante, bem legal, e eu não sei como que eu tinha me esquecido disso. Só lembrei agora editando, porque eu acabei reassistindo algumas cenas e tal. Então, bem interessante, né? Um detalhe bem bacana. O que me encantou nesse filme é que ele parece tão bobo, tipo, um carro assassino parece uma ideia besta. Por mais que pareça uma ideia besta, o filme consegue brincar com assuntos que são bem complexos. Por exemplo, toda essa questão psicossexual do carro e do homem, essa questão da obsessão, também um pouco sobre relacionamentos tóxicos, afinal, o relacionamento é bem tóxico e a gente consegue ver um certo desenvolvimento disso. Então é um filme besta, mas ao mesmo tempo não tão besta assim. Fora que ele tem uma trilha sonora interessante e consegue ser muito complexo visualmente também. Inclusive, a maior parte dos gastos desse filme foram em carros. Tem muitas cenas de carros realmente se amassando, se quebrando. E a cena da reconstrução e da construção também da Christine é bem legal de ver. Ele tem algumas cenas que caem um pouco no cômico, mas ainda assim consegue ser um filme muito bem feito e também um filme que tem, claro, suas questões. Eu acho muito interessante toda essa questão psicossexual do filme. Mas tem uma cena em específico que eu adoro. É uma cena que eu acho que pode cair um pouco como spoiler, tá? Não tenho certeza agora se cai como spoiler.
acho que nem tanto. Mas eu vou botar uma minutagem aqui pra quem quiser pular e quiser assistir o filme. Só vou comentar sobre essa cena em específico, tá? Bem rapidinho. Então, a cena que eu preciso comentar com vocês é a cena da reconstrução. A cena em que Christine tá toda amassada, toda quebrada, e aí o dono dela manda ela mostrar como ela se reconstrói. É uma cena que, honestamente, na minha visão, ela tem um tom um pouco até erótico, tá? Porque os dois têm um relacionamento ali. E eu sei, é absurdo, mas tem um certo tom, sim. Pelo menos eu vi isso. E essa cena é fantástica. Além de ser muito bem feita, a trilha sonora, tudo, é uma cena extremamente memorável e a minha cena favorita do filme, com certeza. E voltando a falar agora, sem spoilers, só para poder concluir melhor sobre o filme, esse é um filme que eu recomendo demais para quem gosta de filmes mais clássicos de terror dos anos 80. Se você é o tipo de pessoa que está começando a explorar esse tipo de filme agora, ou já viu outros, mas não viu esse ainda, assista, porque ele é um filme sensacional, é um filme muito original, sendo sincera mesmo. Apesar de ser um tema que eu já comentei bastante aqui no canal, né, que é essa questão do carro e temas psicossexuais, esse é um filme único, tanto esteticamente quanto a história. Eu nunca assisti nenhum outro filme com a mesma premissa desse, sabe? Pelo menos não da mesma época. E esse filme, ele é o tipo de filme que você nunca vai esquecer. Por isso que ele é um dos meus filmes favoritos. E a votação que eu fiz essa semana com os membros do canal foi justamente disso, né? Foi pra poder revisitar alguns dos meus filmes favoritos que eu ainda não tinha abordado aqui no canal. E foi fantástico revisitar Christine, que é um filme que eu tenho um certo carinho, sabe? Principalmente porque a última vez que eu assisti ele foi com a minha mãe e tal, e foi bem divertido. Então, ele é um filme que tá, assim, bem fresco na minha memória, e foi uma memória muito legal também. E é isso, gente. Christine é um clássico que vale muito a pena assistir. É um filme que não é difícil de achar, principalmente porque de vez em quando ele aparece em algum streaming. Mas mesmo fora de streaming você encontra, inclusive encontra até dublado, o que é ótimo, e com aquela dublagem antiga que é bem agradável de ouvir. E é isso, gente. Vocês já assistiram Christine? Eu confesso pra vocês que eu já assisti Christine várias vezes, e por isso é um dos meus filmes favoritos. Além de ser um filme quase que conforto pra mim, porque, sei lá, eu gosto dele, gosto da ambientação e tal, acho que é um filme bem divertido. E enfim, é isso. Eu agradeço a todo mundo que participou da votação. E se você quiser participar da próxima, basta virar membro do canal e custa apenas R$ 1,99. Toda segunda-feira eu faço votações para poder me ajudar a escolher o filme que eu vou abordar na sessão de domingo. E hoje foi Christine, mas o de semana que vem, vocês que vão decidir. E é isso, gente. Muito obrigada novamente. Muito obrigada por assistir esse vídeo e vejo vocês na próxima sessão de domingo.